Eu começo hoje de uma maneira um pouco diferente. Eu vou mostrar-vos algumas das mais belas obras de arte, pelo menos na minha opinião, que é possível testemunhar. Estou a falar-vos de vitrais. Vocês sabem que existem, sobretudo, grandes catedrais, mas também há vitrais, eu hoje não vou mostrar aqui, mas há vitrais também mais modernos, em outro tipo de espaços, mas sobretudo grandes catedrais do mundo, elas apresentam vitrais de uma beleza absolutamente incrível. Eu fiz aqui uma pequena seleção e não foi nada fácil de escolher 4 para trazer aqui, mas eu acho que são alguns dos mais belos exemplares de grandes vitrais no mundo. Então, nós podemos acompanhar aqui. Eu começo por vos mostrar este vitral lindíssimo que está na Catedral de São Vito, em Praga. E a razão, também admito que é uma razão pessoal, é que há umas 3 semanas atrás eu tive o privilégio de estar em Praga, em trabalho, numas reuniões, e eu fui visitar a Catedral de São Vito e vi pessoalmente este magnífico vitral. O segundo vitral de que vos falo agora, damos um salto para o lado do Atlântico. Vejam que é uma obra realmente muito interessante, a maneira como ela foi construída. Claro que é muito mais moderna, portanto, para vermos que há vitrais, a arte dos vitrais está ativa ainda hoje. Esta é a chamada Glory Window, na Capela de Ação de Graças, no Texas. Depois, para irmos também a um universo, vamos dizer, diferente do cristão, este magnífico lugar, eu honestamente fiquei mesmo com vontade de conhecer este lugar, que eu nunca lá estive. É a Mesquita Nasir al-Mulk, também chamada a Mesquita Rosa, fica em Shiraz, no Irão. É um lugar realmente onde a luz, toda ela entra através dos vitrais e cria um efeito de cor incrível. E o último exemplo que vos trago é um dos mais conhecidos, seguramente destes todos, o mais visitado no mundo, que é este incrível círculo de vitral na Catedral de Notre-Dame, em Paris, que sabemos que há pouco tempo esteve na iminência de ter tido um grande desastre. Creio que o vitral sobreviveu. São realmente obras incríveis. Agora a grande questão é, se calhar estão a perguntar-se, porque é que eu vos mostro estas obras-primas. Reparem que eu não fiz nenhum comentário, não dei nenhuma informação concreta sobre quem é que nos permite admirar estas peças. Claro, estou a falar dos autores destes vitrais. Portanto, neste momento, a não ser que haja algum grande perito, nós não sabemos nomes, idades, nacionalidade, não sabemos nada sobre os autores, mas há uma coisa que nenhum de nós se atreveria a questionar. É que cada um destes vitrais tem um autor. Mais, que cada um destes vitrais reflete alguma coisa até sobre a identidade do autor. Pode ser pelo estilo, para quem conhece, claro, melhor todas estas dimensões de arquitetura. O estilo já pode dizer alguma coisa sobre o autor, os materiais utilizados ou os temas tratados, enfim. Cada obra fala sobre a pessoa que a pensou, a pessoa que a desenhou e até sobre a pessoa que finalmente a construiu. Ora, quando nós estamos diante de fatores como complexidade, ordem, propósito, interação com outras estruturas, beleza e até significado, eu diria que a pergunta mais ridícula, se me permitem dizer assim, que poderia ser feita é: será que o vitral tem um autor? Ninguém faria esta pergunta. Porque a obra, e nós vimos aqui alguns exemplos, a obra que está diante de nós e a conjugação destes vários elementos que eu acabei de dizer, implica em si mesma a existência de um autor. Hoje nós vamos falar sobre este grande tema da existência de Deus. Eu acredito que é um tema relevante num tempo, especialmente neste tempo em que muitos afirmam não crer, como nós já vimos, na possibilidade de Deus existir. Outros acredito que provavelmente apenas não querem muito pensar nisso. Mas reconhecendo que há um conjunto de fatores, sejam filosóficos, mas também científicos, que têm levado as pessoas a colocar a hipótese, e noutros casos mesmo a assumir a convicção de que Deus não existe, eu acho que isto não pode impedir nem essas pessoas, nem nenhum de nós, de afirmar que o resultado dessa afirmação, ou dessa tese, eu acho que pode ser comparado a olhar para um vitral e afirmar que ele não teve um autor. Dito isto, eu não quero transformar esta minha reflexão numa espécie de conferência científica, de maneira nenhuma, não é a minha área de especialidade, mas eu quero analisar a questão de Deus de uma forma honesta e, claro, partir de alguns ângulos de análise e, claro, partilhar convosco alguns daqueles que me parece serem argumentos que merecem a nossa atenção, quando o ponto de partida para muitos é, afinal, como já vimos, a hipótese de Deus ser, talvez
podíamos dizer, um mito do passado, uma coisa que os homens modernos e informados deveriam descartar. Portanto, a questão será esta. É possível dizer que esta é a alternativa que todos vão ter que chegar de uma maneira ou de outra no século XXI? Ou nós temos evidências que nos podem levar a outra conclusão? Eu proponho então analisarmos hoje algumas destas evidências. Muito bem. Em primeiro lugar, eu acredito que há uma evidência de Deus na existência. A mera existência. Eu vou explicar isto. Crentes ou não crentes, qualquer pessoa tem de se perguntar o seguinte: como é que existe uma coisa em vez de ela não existir? Eu estou a sorrir porque eu não sei se a pergunta é demasiado simples ou demasiado complexa. Muitas vezes nós falamos de questões existenciais, mas normalmente estamos mais a referir-nos a coisas interiores, mais problemas da alma. Mas neste caso, não. Quando estou a falar de existência, estou a falar que trata-se de um questionamento sobre a realidade de qualquer coisa existir. Reparem, eu olho à minha volta. O que é que eu vejo? Mesmo aqui no lugar onde eu estou, eu encontro pessoas, amigos, encontro objetos, encontro luzes que estão aqui à minha volta. Aquelas coisas que, claro, vocês desse lado não podem ver, mas existem, são concretas. Máquinas, câmaras. O universo também existe, ele é possível observá-lo, está à nossa volta. Hoje temos até instrumentos que nos permitem ver o universo muito longe. Claro, o planeta Terra existe e depois um ínfimo grão de areia, mas eu também existo. Portanto, esta pergunta, o questionamento que eu estou a colocar pode ser formulado de uma maneira tão simples quanto esta. Houve um tempo em que as coisas que agora existem não existiam. Ou seja, elas tiveram que aparecer. A câmara que me está a filmar neste momento teve que aparecer, as luzes tiveram que aparecer e eu também tive que aparecer. Logo, a pergunta óbvia diante desta observação, que é inegável, é a seguinte: que força ou que entidade é que foi responsável pelo aparecimento destas coisas? Eu hoje convido-vos a ver uma coisa comigo um pouquinho mais, não é um pouquinho, é um montão mais pessoal. Eu gostava de vos mostrar estas duas fotos que estão aqui, que são muito especiais para mim. São duas fotos dos meus filhos, ok? Aquela carinha laroca e linda é a Eva, que é a minha filha, e depois ali ao meu colo, como se pode perceber, vocês o meu filho não o conhecem, mas eu imagino que se consiga perceber que esta foto já tem uns bons anos. Aliás, qualquer uma destas fotos são dos meus filhos já há alguns anos atrás, que é para eles não passarem a vergonha de alguém agora os reconhecer. São fotos um pouco especiais, muito simples, porque foram tiradas em momentos em que eu estava com eles e estávamos a interagir. Agora, a questão é esta. Vejam, ao olhar para estas fotos, há uma coisa que fica imediatamente clara. Os meus filhos, a Eva e o João, existem. Neste momento, eles estão em casa. A Eva, pelo menos, está em casa, com certeza, a ver o pai a esta hora. Deve estar toda contente de ver o pai a falar sobre ela. E o João está aqui um bocadinho mais perto, está aqui mesmo no estúdio, no lugar onde nós estamos. Os meus filhos, posso dar-vos esta garantia, existem. Eu sei, e claro, tenho perfeita memória, do tempo em que eles não existiam. Eles é que não. Eu tenho memória de que houve um tempo em que estes dois seres lindos, que eu amo, não existiam. Antes de eles terem vindo à existência, o que é que eles eram? Nada. Era o vazio total em relação à sua existência. Logo, isto significa que eu e a minha mulher somos biologicamente responsáveis pela existência destas duas crianças. Eles sabem que existem porque têm pai e mãe. Aliás, os miúdos até uma certa idade, eu tenho perfeita memória de isto ter acontecido com qualquer um deles, que os miúdos, quando são pequenos, sobretudo, têm muita dificuldade em entender que os pais existiam antes deles existirem. E faz-lhes muita confusão nós termos lá estado num tempo em que eles não estavam. E porquê é que isto acontece? Esta dúvida natural na criança. Porque a realidade que eles podem conceber quando são meninos, a realidade que eles podem analisar é a da sua própria existência. É a partir do facto que eles existem que eles podem compreender tudo. Ora, o que eu estou a tentar mostrar é isto, é que a existência, seja do que for ou de quem for,
é a evidência mais básica de que houve uma força, ou um poder, ou uma intenção anterior que deu origem àquilo que agora existe. Tão simples quanto isto, tal como um filho sabe que existe porque tem pais. Ora, o que eu estou a tentar neste momento fazer aqui convosco, em termos de reflexão, é que a existência, seja do que for ou de quem for, é a evidência mais básica de que houve uma força, um poder que deu origem a todas as coisas. Por isso, neste exemplo concreto, um filho sabe que existe porque ele entende, a partir da análise e da sua experiência com os pais, de que a sua vida tem um autor. As explicações para este facto são muitas, eu sei, para o facto das coisas existirem, mas a pré-existência de Deus, eu acredito, que continua a ser a resposta mais lógica e plausível para esta realidade, o facto de alguma coisa existir, mesmo se cientificamente não podemos descrever, claro, ou decifrar Deus de uma maneira plena. Reparem, qualquer pessoa aceita como evidente aquilo que nós chamamos a lei da casualidade. O que é isto? É uma lei que diz que toda a coisa que é finita ou contingente, que está limitada, é causada por alguma coisa além de si mesma. Aliás, o argumento poderia ser formulado desta maneira. Eu vou tentar formular este argumento, a lei da causalidade, de uma forma, digamos, esquemática, que seja mais simples de compreender. Ou seja, primeiro, tudo que começa a existir tem uma causa. Segundo, o universo começou a existir, logo, o universo teve uma causa. E ainda se pode completar este raciocínio de outra maneira. Notem, qualquer parte do universo é dependente, ou seja, não sobrevive por si mesma. Isto é uma evidência. Então, se qualquer parte é dependente, então todo o universo é dependente. Logo, se todo o universo é dependente de alguma coisa, então só se pode explicar a sua existência com a presença de um ser que é independente e que está fora do universo. Só há uma explicação que vai de encontro a esta lógica que nós acabamos aqui de estabelecer. É uma explicação que implica a existência de uma entidade que é maior que o universo e independente do universo. Nós damos um nome a esta realidade. Deus. Agora, em segundo lugar, nós estivemos a ver Deus e as evidências de Deus na existência, mas em segundo lugar, nós também podemos, obviamente, juntar boas evidências de Deus e da sua existência no design, ou se quiserem, na forma como tudo o que existe foi projetado e desenhado. Eu vou hoje listar aqui alguns exemplos que eu acho que são interessantes. Talvez o mais forte de todos seja a complexidade do universo. Se não vejam, por um lado, o universo é um sistema complexo, altamente complexo, porque é constituído por várias partes que interagem umas com as outras, que estão integradas, que dependem umas das outras para cumprir a sua função e, portanto, se uma das partes deixasse de fazer o seu papel, o sistema colapsava. Mas depois, estes processos ainda criam padrões complexos que se repetem sempre da mesma maneira. Muitas vezes nós chamamos a isto leis da física, por exemplo, ou até leis matemáticas. E estes processos que se repetem continuamente, de forma estável, eles permitem que vários fenómenos sejam uma realidade. Agora, eu creio que, portanto, só isto já permitiria afirmar que o acaso é a forma mais improvável de explicar qualquer um destes fenómenos complexos. Vamos dar um exemplo. Imaginem que nós punhamos 100 ratos numa sala, ok? 100 ratinhos. E colocávamos também lá 100 máquinas de escrever. Ok, os ratos, vamos imaginar, porque não era difícil de que acontecesse, que os ratos, ao passar por cima dos tecladozinhos das máquinas de escrever, passassem de tal maneira com o acaso e de forma aleatória, e claro, com tempo, eles poderiam escrever algumas palavras que fizessem sentido. Talvez com muito tempo, talvez até conseguissem, ou a casualidade permitisse que aparecesse uma frase. Agora, nunca na vida destes acasos, eu vou mesmo dizer, por mais tempo que passasse,
nunca os ratos podiam escrever os Lusíadas, por exemplo. Como é que nós podemos saber isto? É muito simples. Porque é evidente que é óbvio. Eu estava aqui a pensar que, de qualquer maneira, nunca ninguém imaginaria que a casualidade de ratos a mexer-se podiam escrever os Lusíadas. Mas ainda assim, eu acho que nós podemos colocar uma argumentação por trás do óbvio. É que uma obra como os Lusíadas não se trata de uma série de palavras que por acaso funcionam juntas, que seria a tal frase que os ratinhos escreveriam. Não, de maneira nenhuma. Os Lusíadas nós sabemos bem, a maior parte de nós estudámos-los na escola, lemos aqueles cantos. Os Lusíadas são uma teia complexa de ideias, de metáforas, de história, de regras gramaticais e literárias. Estas regras todas completam-se e repetem-se de forma consistente ao longo de centenas de páginas. Isto quer dizer o quê? Que esta complexidade que nós encontramos numa obra como os Lusíadas é uma evidência, e uma evidência muito forte, que alguém teve que pensar, organizar o sistema e as suas várias partes para ele poder funcionar. Um exemplo magnífico deste argumento é o que se pode chamar, tem sido chamado na reflexão sobre estes assuntos, do princípio antrópico. Dito assim parece complicado, mas não é. Especialmente se nós aplicarmos este princípio ao nosso planeta e até, de forma mais específica, à vida na Terra. O que é que eu estou a falar? O que é o princípio antrópico? É muito simples. É totalmente objetivo, não estou sequer a interpretar, dizer que as condições no universo, no sistema solar e na Terra em particular, estão ajustadas ao detalhe para que a vida seja possível neste planeta. Eu sei que isto não é nada de muito novo, muitos cientistas o afirmam, é uma coisa observável, mas eu acho que também nunca é mais de recordar, e eu acho que para esta reflexão, então, é especialmente importante lembrar que, por exemplo, deixa-me dar-vos exemplos, se a proporção dos vários gases que existem na nossa atmosfera, especialmente azoto e oxigênio, mas a proporção é de vários gases, se esta proporção fosse ligeiramente alterada, a vida nesta Terra seria totalmente impossível. E um dado interessante sobre isto é que bastaria que a lei da gravidade funcionasse de forma ligeiramente diferente e essa proporção alterar-se-ia completamente. Ou bastaria a Terra ser um pouco maior ou um pouco menor e todas as condições se alterariam. Ou ainda outro exemplo, se a Terra estivesse um pouco mais próxima ou mais afastada do Sol, muitas espécies desapareceriam automaticamente e, claro, consoante fosse essa distância, maior ou menor, a vida desapareceria por completo. Portanto, eu acho que nós temos que afirmar isto com clareza. A existência e o desenvolvimento de vida na Terra dependem de que tantas variáveis estejam em perfeita harmonia que é virtualmente impossível que todas elas se tenham conjugado de forma casual e por eventos que não fossem previamente coordenados uns com os outros. E não resisto ainda a dar mais um exemplo disto. Pensem num elemento tão neutro, um elemento que é tão neutro que não chama nada a atenção. Não tem cor, não tem sabor, não tem cheiro. Quer dizer, é uma realidade que tinha tudo para ser irrelevante. Só que não é. Ao contrário, tudo nesta Terra e na vida depende dela. Vocês já perceberam que eu estou a falar da água. Mas há alguns detalhes que eu tenho descoberto nesta investigação que eu acho especialmente interessantes. Sabiam que a água congela de cima para baixo? Aliás, a densidade da água congelada é menor do que a água líquida. Isto faz com que os peixes, por exemplo, possam sobreviver nas zonas de muito frio onde a água congela, porque o gelo vem ao cimo e eles continuam a poder existir em baixo. Sabiam que a água tem uma tensão superficial tão ajustada, e claro que eu não vou agora aqui explicar tecnicamente, porque acho que nem eu conseguiria bem dizer o que é a tensão, não é arterial, não, é a tensão superficial, mas esta tensão é tão ajustada que é por causa disso que o resultado que acontece é que todos podemos entender o seguinte, para conseguirmos compreender o que é esta lei, é que esta propriedade permite que nas plantas a água possa fluir de baixo para cima e que possa levar os nutrientes da raiz até ao cimo, por exemplo, de uma árvore. Se esta densidade fosse ligeiramente diferente, a água não conseguiria subir através da árvore. E, finalmente, dizer-vos que
A água é o solvente universal e é quimicamente neutra. E é por causa disso que ela pode transportar químicos, minerais, nutrientes e outras coisas com nomes assim um bocado estranhos e levá-las até, por exemplo, aos nossos vasos sanguíneos e até todas as células do nosso corpo. Ora, tudo isto para dizer o quê? Que quando nós olhamos para a complexidade, para a ordem, para a funcionalidade, mesmo, claro, para a beleza de todos estes fenómenos, que vão desde as leis físicas e matemáticas até às grandes e às microscópicas criaturas, mesmo aos cromossomas que determinam quem nós somos, todas estas coisas são evidências gritantes de que houve uma inteligência pessoal e infinitamente poderosa que esteve na origem de tudo isto. E essa inteligência pessoal e poderosa tem um nome: Deus. Ora, agora vamos avançar na nossa reflexão. Eu gostava de mostrar-vos que na cosmovisão cristã, na maneira como a Bíblia, também ela, apresenta este universo, a vida e a existência de todas as coisas, estas conclusões não são novas. Reparem numa frase que foi registada no livro do profeta Isaías, portanto foi escrita 700 anos, pelo menos, antes de Cristo, e esta frase diz o seguinte: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que ela fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu acho fantástica esta declaração, porque foi escrita há milénios, há mais de 2.700 anos atrás, mas de uma forma claríssima. Esta frase apresenta exatamente as duas dimensões que eu estive aqui a tentar analisar convosco, buscando argumentos. Porque este pequeno texto diz, em primeiro lugar, que Deus é a origem da existência. Portanto, de tudo o que há nos céus e na terra. Mas, em segundo lugar, ela também diz, esta declaração, que a terra e a vida foram alvo de um projeto, de um design cuidadoso e intencional. Reparem, lembrem-se que dizia que Deus formou a terra para que fosse habitada, para que a vida fosse possível. Portanto, reparem, as explicações alternativas, e há muitas, à criação de Deus, sobretudo as explicações naturalistas, claro que aqui destaca-se a teoria da evolução, todas elas reconhecem que todos os seres vivos foram precedidos. Podem ter sido por compostos orgânicos, antes de compostos orgânicos dizem-nos que foram gases, bom, não importa o nome que se lhe der, todos foram antecedidos por alguma coisa que originou aquilo que veio a seguir. Agora, a pergunta é esta, então, até onde é que nós podemos recuar para explicar a existência destas coisas à nossa volta? Eu falo-vos de maneira muito honesta, que é o que eu tenho estado a tentar fazer, e eu creio que estes vários dados que nós estamos a refletir, e que já analisámos aqui esta noite, são pistas suficientes para compreendermos que Deus é o único ser que é. E quando digo que é, estou a falar de toda a dimensão do verbo ser. Notem bem, o que eu quero dizer com isto, que pode parecer não assim muito claro, é que todos os outros seres, a começar por nós, não somos. Nós tornámo-nos. Conseguem ver a diferença entre ser e tornar-se? O mais incrível disto é que a Bíblia diz isto há muitos séculos. É por isso que nós encontramos aqui uma fonte de inspiração, de lógica e de coerência que é incrível. Amanhã vamos falar sobre a Bíblia, mas vamos continuar porque nós estamos a usá-la precisamente como a fonte de uma certa cosmovisão sobre a existência deste universo. Venham comigo a esta narrativa incrível que a Bíblia conta. É um diálogo entre Deus, o próprio Deus, e Moisés. E a certa altura Moisés perguntava assim, eu vou ler: quando eu for aos filhos de Israel e comunicar, e eles me questionarem qual é o seu nome, o que é que eu deverei dizer? Reparem, isto era Moisés a falar com Deus e a perguntar. Se calhar há pessoas que nem acreditam em Deus,
provavelmente por razões muito diferentes das que nós hoje não acreditamos, aqueles que não acreditam, mas a verdade é que Moisés achava que algumas pessoas poderiam duvidar. Então Moisés pergunta honestamente: Senhor, Deus, então quando eu tiver que falar de ti, o que é que eu vou dizer? Então reparem, a resposta de Deus vai ser muito importante para nós compreendermos como é que Deus se auto-apresenta e a imagem que Deus tem de si próprio. Então como é que o versículo termina? Diz que Deus então disse o seguinte a Moisés: eu sou o que sou. E deveis dizer aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Incrível. Eu sou. Foi assim que Deus se apresentou, foi assim que Deus se definiu a si mesmo. Por isso eu dizia, Ele é o único ser que é. A existência é-lhe inerente. Por isso é que o nome dele é este. Eu sou. Sem dependência de qualquer outro fator. Mas sobre nós, seres humanos, a Bíblia também explica o fundamento da nossa existência. E vamos um pouco mais atrás no relato da Bíblia e o que é que nós vamos encontrar? Encontramos o seguinte: logo no princípio da Bíblia, no livro do Gênesis, na explicação sobre como todas as coisas começaram, nós lemos isto. O Senhor, Deus, Ele modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E agora vejam bem, e o homem se tornou um ser vivente. Sim, o homem se tornou um ser vivente. Deus é porque Ele existe por si mesmo. Nós tornámo-nos porque fomos feitos. Nós, lembram-se, tal como os meus filhos? Nós não éramos e passámos a ser. É isto. Mas vamos analisar uma última dimensão. Nós falamos até aqui de duas grandes linhas de evidências para crer na existência de Deus. Por um lado, a existência das coisas, talvez uma linha de argumentação um pouco mais filosófica, e depois uma mais científica, que é o design e o projeto que se revela na criação. Mas agora, ao terminar esta reflexão convosco, eu queria ainda juntar uma terceira camada. Eu creio que nós podemos ver evidências muito belas e profundas de Deus na própria humanidade, ou seja, na existência de um ser que se distingue e se destaca em relação a todos os outros. Eu acho, aliás, que isto fica muito claro e até de forma objetiva e racional quando nós observamos a biodiversidade neste planeta. O ser humano transcende qualquer outro ser em complexidade e habilidade. Isto é uma evidência de Lapalice. Uma pessoa que não crê em Deus também dirá o mesmo. Sim, o ser humano transcende os outros seres. Mas agora reparem, qual é a forma mais profunda de esta diferença se fazer? Primeiro, só o homem se questiona sobre o significado do que o rodeia, sobre o propósito da sua existência. Mais, só o homem é capaz de suspirar diante do belo, do que o maravilha. Só o homem se arrepia, se emociona, sorri e chora de uma forma profunda com as coisas que lhe acontecem à volta. Porquê? Porque só o homem tem em si mesmo dimensões que não podem ser tocadas nem quantificadas, mas que são tão reais quanto a sua própria existência. Talvez alguns ainda pudessem dizer assim: bom, mas há outros seres vivos, há animais muito inteligentes, eles também sentem, têm emoções, e nós temos evidências disso a lidar com eles. Mesmo se não é a contemplação da existência, do belo, do imaterial que os faz sentir isso. Mas então, avancemos para o ponto final desta linha de observação sobre a humanidade. Só o homem anseia pelo transcendente. Só o homem está em busca do espiritual, do divino. E ninguém pode negar ou ficar indiferente diante do facto de que nós existimos para um propósito mais elevado. Curiosamente, todos nós andamos como que à procura desse propósito. E digo-vos, amigos, as proteínas que constituem a base do nosso código genético são incríveis, mas não podem explicar este sentido, este anseio por propósito. Estas evidências, mais uma vez,
eu repito, o aprofundo na leitura que me parece de forma honesta, mais credível e também mais ajustada à realidade, levam-nos a uma conclusão clara. A existência de uma criatura com as características do ser humano diz-nos que há um Criador. Deus existe. E olhem, não fui eu o primeiro a ter esta percepção. Isto não foi uma coisa inventada por mim. Até não me importava. Mas o célebre rei e o poeta de Israel, que muitos já ouviram com certeza falar, o célebre Davi, também ele um músico. Davi, a respeito do homem, uma espécie de oração ou de diálogo com o Criador, Davi escreveu o seguinte. E escreveu para musicar um dos seus salmos, das músicas maravilhosas que ele com certeza escreveu. Ele falava com o Criador e escreveu este poema. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Uau! De quem é que Davi estará a falar? Ele continua a dizer assim. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Muito rica, muito bela esta afirmação. O que vemos aqui, dito por Davi, é esta visão incrivelmente desafiante para a nossa condição como seres humanos. Reparem, o que esta afirmação implica é que nós somos ao mesmo tempo responsáveis diante do Deus Criador, porque Ele nos criou com honra, como Davi disse, honra e glória, mas também somos responsáveis pelo resto da criação. Porquê? Porque fomos feitos com uma superioridade que é positiva, que é altruísta. Agora, um aspecto que eu considero muito importante. Crer nesta visão de que Deus nos criou desta forma e para este domínio altruísta, que Deus deu ao ser humano esta honra, acreditem numa coisa, e agora vai nos desafiar a todos. Isto é um código ético tremendo. E este código ético deve orientar a nossa vida e as nossas escolhas. O que é que eu quero dizer com isto? Que a fasquia está muito elevada. Nós somos responsáveis por cuidar e zelar por tudo o que está à nossa volta. E porquê? Porque Deus nos criou com a capacidade e com os recursos para sermos soberanos sobre a obra que Ele fez. Amigos, eu sei perfeitamente, nós já hoje demos aqui alguns exemplos disso, que se tem criado ao longo do tempo uma visão quase caricatural de Deus e até do criacionismo bíblico. Parece uma coisa quase impensável em algumas eras, em algumas esferas do pensamento. E eu sei que isto está muito relacionado com um certo imaginário, sobretudo da comunidade científica, mas também de uma boa parte da opinião pública, especialmente nas elites, vamos dizer, mais intelectuais. E o que é que isto faz? Isto faz com que muitas pessoas nem sequer queiram ouvir falar de Deus, para não serem rotuladas com essas ideias. Por isso é que eu estou a tentar refletir convosco que crer em Deus não é assim uma irracionalidade, uma coisa de gente fraca, ultrapassada ou pouco inteligente. Eu estou mesmo a terminar. E vamos fechar esta reflexão voltando ao nosso quadro, aqui no meu caso. Vocês vejam nos vossos ecrãs estas duas imagens que eu preparei para nós observarmos durante uns instantes. Aqui estão elas. À esquerda, reconhecem esta imagem? Não deve ser difícil para os que estão connosco desde que começámos, que eu já mostrei esta imagem aqui. Cá está ela. O vitral, o magnífico vitral da Catedral de Notre-Dame. E agora esta aqui à direita. Será que alguém consegue reconhecer esta imagem? É curioso porque elas têm algumas semelhanças nas estruturas que se repetem, nas formas. Eu vou revelar-vos. Esta imagem trata-se de uma imagem que levou séculos para poder ser obtida. É um corte transversal de uma cadeia do ADN humano. É uma absoluta maravilha que expõe a complexidade da estrutura de que nós somos feitos. Mas eu digo-vos, é quase um poema genético que está aqui. Uma beleza para lá do que nós podemos compreender, porque não é só um desenho, é a forma como tudo se conjugou para que
até naquela parte mais microscópica, invisível aos nossos olhos, a massa de que nós somos feitos está cheia de beleza, de ordem. Agora, vamos ver isto. O que é que acham? Seria ridículo, ultrapassado e antiquado, ou seria básico bom senso crer que o vitral de Notre-Dame foi criado por um mestre, um artista, que merece ser reconhecido e apreciado? Eu acho que nem é preciso responder a isto. Todos sabemos que é básico bom senso crer que aquela obra teve um autor. Então, eu pergunto e desafio-vos esta noite. Será ridículo ou será credível, inteligente, sábio e até justo reconhecer que por trás do incrível projeto que nós somos, seres humanos, e há aqui até uma fotografia para o provar, que há um mestre infinitamente grande, há um artista divino que nos criou com propósito e a quem nós devemos a existência e tudo o que somos. Digo-vos uma coisa, eu olhar para estas imagens e com na minha cabeça as palavras que estão na Bíblia e que dizem o seguinte: o apóstolo escreveu, porque toda a casa é edificada por alguém. Parece, lá está, parece quase uma ideia básica. Toda a casa é edificada por alguém. Mas, e agora vem aqui o outro lado. Mas o que edificou todas as coisas é Deus. Não é preciso andar de teoria em teoria a tentar perceber como e de onde é que nós viemos. Porque uma casa construída tem um arquiteto. É isto que o apóstolo está a dizer. Mas também é isto que a experiência diz, a mim diz-me, que eu observei isto na minha vida pessoal, mas quero dizer-vos esta noite uma coisa também. Eu observei isto na vida de muitas pessoas com quem eu tenho vivido e me confrontado ao longo do tempo. Quando nós percebemos e aceitamos esta realidade de um propósito e de uma intenção para a nossa vida, quando nós integramos esta verdade sobre o Deus Criador, a nossa existência faz muito mais sentido. Um dia, eu estava num lugar, numa casa de uma pessoa amiga, e estava reunida com um grupo de pessoas amigas também, que ela, a dona da casa, tinha convidado para estar naquele lugar. E um dia, pela primeira vez, aquele lugar foi uma senhora que eu nunca tinha conhecido até aquele momento. Quando nós nos sentámos e começámos a conversar, aquela senhora confrontou-me, olhou-me assim de uma maneira bem forte, olhou-me nos olhos e disse assim: olha, eu não acredito em Deus, mas se Ele existe, é horrível. Foi assim, eu estou a dizer-vos textualmente. Eu ouvi, é claro que eu percebi que alguma coisa tinha criado aquela senhora esta percepção de Deus, mas a verdade é que eu também percebi que, apesar desta frase, ela não estava totalmente fechada a descobrir Deus. Ela própria disse, até pode ser que Ele exista, mas é horrível. Agora, a parte talvez mais interessante, seguramente mais interessante desta história, é que durante vários meses esta senhora acabou por vir àquele lugar, mas também veio ter comigo várias vezes para conversarmos sobre a vida, sobre problemas. Várias vezes eu comecei a conversar com ela sobre Deus, precisamente. Uma outra vez eu comecei até a usar a Bíblia, histórias da Bíblia, e nós íamos falando, às vezes até de maneira muito informal, e a verdade é que nem há alguns meses eu criei uma amizade até muito pessoal com esta senhora. E pouco a pouco eu comecei a mostrar-lhe uma outra visão de Deus. Usando a nossa metáfora de hoje, talvez eu creio que possamos dizer assim, eu comecei a limpar um pouco o vitral, porque o vitral através do qual ela via Deus estava muito, muito baço. Como já vos disse, a nossa relação de amizade continuámos a conversar, a estudar a Bíblia, a conhecer Deus. 6 meses depois, eu estava de férias e ela enviou-me um SMS. Eu peguei no meu telemóvel, quando ele tocou, ela descreveu-me o lugar onde estava, que era um lugar lindíssimo, aliás, um lugar que eu conhecia bem, e a mensagem que ela me escreveu, eu hoje vou partilhá-la convosco, aliás, eu decorei-a, nunca mais me esqueci. E a mensagem que veio dizia assim: estou aqui a contemplar o céu e a beleza deste mar. Vejo Deus em toda a parte, sei que Ele está
comigo. Confesso-vos hoje uma coisa. Quando eu li estas palavras, arrepiei-me imenso e emocionei-me. Sabem porquê? Porque a primeira coisa que eu me lembrei, quando li estas palavras, foi desta minha amiga a dizer: Deus não existe, mas se existe, é horrível. Agora Deus era lindo, era bom e estava com ela em toda a parte. Eu acho que o vitral dela estava mais claro e brilhante do que nunca. Mas agora vem a melhor parte, é que ela estava muito mais feliz. E a vida dela estava com um propósito muito mais claro. Por tudo isto, eu digo, com toda a convicção e verdade e honestidade que há no meu coração: Deus existe. E Ele é bom. Então o desafio é: façam uma experiência. Façam uma experiência com Ele. E Ele vai revelar-se como um Deus que está lá, está presente e que é uma bênção e uma maravilha na nossa vida. É por isso que eu os desafio, se gostavam de conhecer um pouco mais sobre como é que podem avançar neste conhecimento de Deus, contactem-nos. Nós temos estado a dar os nossos contactos ao longo deste programa. Há várias formas de nos fazerem chegar, quem sabe, o vosso interesse, o desejo mesmo de conhecerem um pouco melhor a Deus. Quem sabe até de serem acompanhados por alguma pessoa. Também teremos todo o gosto em enviar-vos algum livro, alguma reflexão que possa ajudar-vos a avançar neste caminho. Mas eu desafio-os a que nada impeça, se ainda sentem que ainda não conhecem Deus o suficiente para o integrar na vossa própria vida e para encontrar este propósito, deem uma oportunidade. Deus existe e Deus é bom.